E aí, pessoal, isso vai ser uma introdução bem rápida ao quarto. O quarto, para quem não conhece, é da mesma empresa que distribui o RStudio, tá? É um sistema de notebook, onde você consegue misturar ao mesmo tempo texto e código. Ele é multilinguagem, então ele funciona também com Python, com Julia, com outras linguagens, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho uma introdução bem rápida de como a gente pode utilizar esses notebooks em quarto, né? Para misturar então texto e código e montar um relatório legal de análise de dados com R, tá? Estou aqui no meu RStudio, só fiz criar um projeto novo, tá? Não tem nada, tá vazio. Então vou criar um arquivo quarto do zero. Ele vai me pedir um título aqui, a gente pode colocar o título. E a gente vai trabalhar então no formato HTML, tá? Depois a gente vai ver como é que gera o PDF. E a gente vai deixar clicada essa opção aqui de usar o editor visual, tá? Eu vou mandar ele criar. Ele vai criar pra gente aqui então um novo arquivo de quarto, tá? E ele já traz como se fosse um pequeno templatezinho aqui, já meio que com algumas coisas, né? Pra gente ter uma noção. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é esse cabeçalho, que a gente chama de cabeçalho YAML, que é onde tem a configuração, né, do nosso documento. Então tá aqui o título do arquivo, o autor, o formato que a gente está usando, e a gente está usando o editor visual. Então aqui, como eu falei, ele mistura texto e código, né? Então é literalmente um editor de texto, que a gente pode ir editando conforme a gente vai fazendo as análises, tá? E aí tem diversas opções de formatação de texto. Aqui tem formatação como se fosse um editor de texto normal, né? Negrito, itálico. Vou colocar em código, tamanho de cabeçalho diferente. A gente pode inserir listas ordenadas, listas numeradas, links, imagens, formatar o texto de diversas maneiras, inserir um monte de componentes que tem aqui, tá vendo? E aí a gente pode fazer tudo isso de maneira visual, tá? Mas um arquivo Markdown nada mais é do que um arquivo literalmente de marcação, né? Então a gente vai ter códigos aqui que, quando são interpretados, vão fazer a formatação do texto no arquivo renderizado, tá? E aí, quando a gente for, em qualquer momento aqui que a gente quiser visualizar o nosso arquivo, a gente vai clicar aqui em Render, ele vai gerar o arquivo HTML para a gente. Tem duas configurações que eu gosto de deixar aqui quando eu estou trabalhando com o quarto, né? Uma que é para deixar aqui para mostrar a visualização nessa aba aqui do Viewer, do RStudio, tá? E a outra é para, ele vem por padrão Chunk Output Inline, que significa que quando a gente roda aqui, ele vai mostrar o resultado do código que é executado abaixo aqui do bloco de código que a gente está executando, né? Então, às vezes, quando você está fazendo uma coisa que é muito grande, ele vai tomar muito espaço, você tem que ficar subindo e descendo a página. Então, eu prefiro colocar para ele apresentar os resultados, digamos, os códigos aqui no console, tá? Ele pergunta se a gente quer manter ou retirar os resultados que a gente rodou, vai retirar aqui. E aí, quando a gente roda agora, ele mostra somente no console, ele não mostra aqui, tá? O padrão, quando vem para mostrar inline, ele também mostra no console ao mesmo tempo já. Então a gente vai, eu vou pegar aqui e editar, digamos, fazer um exemplo de um pequeno relatório aqui de dados, tá? Usando uma base de dados aqui qualquer. E vou mostrar para vocês alguns componentes aqui do quarto, tá? Então a gente vai começar literalmente do zero. Então vocês viram quando eu mudei aqui a opção de colocar o chunk, né, no console, né? Ele já incluiu para mim aqui automático no YAML essa opção, tá? Então eu vou apagar aqui para a gente começar do zero. E aí vocês vão acompanhando aí. Então vamos, tem um dataset que já é do próprio R, mas a gente vai usar ele de um outro pacote, tá? Que é o dataset Iris, que é de medidas biométricas de flores, tá? De um mesmo gênero, mas de três espécies diferentes. Então vamos criar aqui um heading. Aí vocês percebam que, conforme a gente cria aqui, né, os índices hierárquicos aqui do documento, ele vai gerando esse outline aqui, tá? Se não estiver aparecendo para vocês, é só clicar aqui em outline. E aí isso aqui é uma maneira da gente navegar pelo arquivo se ele for começando a ficar muito grande, né? Você vai vindo aqui pelas âncorazinhas e vai trabalhando, tá? Então esse dataset Iris, ele já vem por padrão no R, tá? Mas a gente vai usar ele de um outro pacote, então vamos colocar logo aqui então uma lista de pacotes para a gente carregar. E aqui eu estou incluindo um chunk de código aqui com um atalho, tá? Mas basicamente eu vim aqui, insert, code block. Então eu posso usar o atalho. Ou eu posso usar aqui eu estou no Linux, tá? Ctrl barra invertida, barra para a direita, né? E ele insere o que a gente chama de caractere de inserir qualquer coisa, né? Como se fosse um atalho para o que tem de opções de inserir aqui dentro de um arquivo do quarto Markdown.
vocês virem aqui no Insert, a primeira opção aqui, ele mostra o atalho aí no computador de vocês, Ctrl mais barra invertida. Então aqui a gente vai carregar alguns pacotes. Primeiro que a gente vai carregar para trabalhar seu Tidyverse. Depois a gente vai carregar um pacote, eu vou mostrar para vocês rapidinho só como é que monta a tabela com o GT. E tem um pacote que eu vou usar aqui para poder pegar a base de dados do Aires em português, que é o dados. Também um outro pacotinho que eu vou usar aqui, que é o RStatics, que é para fazer análises descritivas, tá? Lembrando aí que se vocês não tiverem nenhum desses pacotes instalados, né, tem que instalar, então a gente roda sempre um install packages. E aqui dentro vem o nome do pacote, tá? Então, por exemplo, se tiverem o pacote de dados, vocês podem rodar assim e ele vai instalar o pacote para vocês, tá? Eu não vou rodar aqui porque eu já tenho esses pacotes instalados aqui na minha mão. Então, quando a gente manda rodar aqui, ele vai fazer o carregamento, tá? Os pacotes. E eu vou mostrar para vocês então o arquivo renderizado. Ele vai pedir para eu salvar aqui. Por enquanto o arquivo não vai ter muita coisa, já que a gente vai começar a construir ele agora. Então isso aqui é a nossa saída em HTML, né? Então ele já insere aqui o título do arquivo, e aqui ele vem meio que arrumadinho já. Algumas classes CSS de fábrica, né? Mostrando as configurações que a gente fez, né? Então aqui a gente tem, ele vai carregar o Tidyverse solta uma mensagem de carregamento, então ele exibe. Depois ele vai carregar os demais pacotes. E qualquer pacote que tenha alguma mensagem na execução, ele vai mostrar aqui, tá? Depois a gente vai ver como é que a gente consegue configurar esses blocos de execução de código, tá? Mas primeiro vamos conhecer o dataset da gente, tá? Vou colocar aqui. Então o dataset que a gente vai usar está dentro desse pacote dados, tá? Eu vou criar um bloco de texto aqui só para a gente ver. Então se a gente vem aqui em dados, aqui vai ter todos os conjuntos de dados que tem disponíveis aqui nesse pacote. Tá? São vários conjuntos de dados que tem de um monte de pacote conhecido do R, mas em português, tá? Um trabalho bem legal da galera. Então a gente vai usar aqui o dados Aires, tá vendo aqui? Então, como eu já carreguei o pacote, eu não preciso chamar ele aqui. Dados Aires. E a gente pode dar um glimpse aqui para ver a cara do pacote. Isso aqui que eu estou usando, para quem não conhece, né? O operador de pipe. Tem um outro vídeo meu no canal aí mostrando um pouquinho, explicando um pouquinho como é que usa o pipe, depois vocês dêem uma olhada lá. Mas basicamente ele é um operador de encadeamento de funções, né, de operações. Então a gente pode fazer várias operações em sequência, aqui uma após a outra, usando esse símbolozinho de pipe aqui, tá? Que é porque aqui a fonte que eu estou usando ele muda a configuração, mas é uma barra invertida e o sinal, uma barra vertical e o sinal de maior. Então quando a gente roda aqui, a gente conhecer o nosso conjunto de dados, então a gente tem aqui 4 variáveis biométricas, né, que são comprimento e largura de pétala de sépala e as espécies dessa flor aqui, que todas são da espécie do gênero Aedes, tá? 3 espécies diferentes. Se a gente rodar aqui, por exemplo, o arquivo de ajuda desse pacotinho de dados, né? Vai ver o que ele traz pra gente aqui. Ele vai dizer aqui, o famoso conjunto de dados sobre espécies de flor de Aedes, tal. Então ele vai me dar a descrição aqui do conjunto de dados. A gente pode, para preencher aí, a famosa enchedura de linguiça aqui, né? Então a gente vai colocar aqui uma descrição dos dados. Eu vou tirar aqui o negócio da ajuda, deixar só o glimpse. Então é o famoso conjunto de dados sobre espécies. Então vamos ver se tem alguma no pacote original, né? Ele deixa aqui, tá vendo? O link para o pacote original deve ter a referência de onde veio esses dados de Edgar Anderson e Ronald Fisher, tá? Então, quando a gente clica aqui na documentação original, a gente vai ver aqui que aqui tem as referências, né, vamos assim, do artigo de onde veio esses dados. E aí a gente pode utilizar, né, essas referências para mostrar para vocês o que já é uma coisa bem legal do quarto, que é justamente a gestão de referências bibliográficas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está lidando com nomes de espécies, né? Então vamos colocar em itálico, como se fosse um Word da vida aí, Ctrl I, ele deixa a fonte aqui em itálico, tá? Vou colocar aqui direitinho. Pronto.
E aí vamos dizer que a gente queira referenciar, né, esses dois artigos aqui no nosso documento. Como é que a gente faz? Então eu vou copiar aqui o título do primeiro artigo. Eu vou aqui no meu navegador, vou no velho Google Scholar aqui. Ver se a gente acha esse artigo do. Esse é o primeiro artigo do Anderson. O Fischer. Não, ele está aqui, tá? Bora abrir ele aqui. A gente vai pegar o DOI desse artigo. Tá aqui o DOI. Vai copiar ele. E aí eu posso chegar aqui no meu arquivo quarto agora. Vim aqui em inserir citation. Tá? Ou eu posso vir aqui com o meu atalho, né? Ctrl barra invertida. Começar a digitar aqui site. Procurar por citação. E aí aqui eu tenho como puxar a citação de vários lugares, né? Crossref, DataSite, PubMed. E tem como a gente fornecer o DOI do artigo e ele vai fazer a busca para a gente do artigo. Ele achou aqui o artigo, a gente pode clicar o maisinho aqui para, digamos, adicionar a nossa biblioteca, tá? E aqui clica em inserir. E ele cria para a gente aqui, então, essa coisa estranha aqui, né? Que é como se fosse o conjunto da citação, dois colchetes, né? E a citação identificada por um arroba aqui, com código aqui. E ele puxa do arquivo BibTeX que ele gera, né? Então se a gente for aqui agora no Emo, vocês vão ver que ele colocou aqui pra gente essa opção de bibliography com esse arquivo aqui, reference.bib. Quando a gente vai aqui nos nossos arquivos, ele vai estar aqui, ó, nada mais é do que um arquivo de texto com uma entrada no formato BibTeX aqui para aquele artigo do Fischer. Então o identificador vem daqui, tá? Que ele gera o identificador único para cada artigo. E aí a gente invoca ele no documento assim, arroba e o identificador único. Mas vamos pegar também o do. Vamos descer lá. Se a gente acha. Tá aqui também, 1938. Site. Se a gente acha aqui. Exato aqui. The Irises of the Gay Peninsula. Uma citação, né? Na verdade, vai achar o DOI. Esse daqui só vai ter como citação. Acho que é mais antigo, não tem. Para procurar pelo. Deixa eu ver. Vamos achar aqui. Eu estou achando a citação. São mais antigos, não tenho. Coisa de história, se a gente acha. Vou botar aqui para ver se a gente acha. Tá aparecendo. Então vamos deixar para lá, mas tem um outro artigo aqui, ó, que é relacionado, digamos, ao Iris Dataset aqui. Então vamos usar esse aqui, esse claim aqui. Então a gente tem o DOI, a gente copia aqui o DOI no processo. Barra citation DOI, adicionar meu dataset. Ele vai criar duas citações diferentes, mas a gente pode usar só o identificador aqui, tá? Separado aqui por vírgula, se eu não estou enganado. E ele vai gerar então as referências para a gente. Aqui é o seguinte, ele vai colocar essas referências na última posição lá do documento, tá? Então ele vai colocar no final de tudo. Então vamos criar aqui uma técnica só para identificar o final do documento, tá? Com as referências. E quando a gente renderizar aqui agora, vocês vão ver que ele colocou aqui, tá? Tá aqui como uma linha em claim, se eu não me engano, é separado por ponto e vírgula. Dá novamente. Agora sim. A gente separa, né, múltiplas citações por ponto e vírgula, tá? Então ele coloca aqui pra gente, então, a referência do artigo do Fischer, a referência do outro artigo que a gente pegou. E lá no finalzinho também, depois do título das referências que a gente
vai entrar já a referência configurada bonitinha. Aqui ele está utilizando provavelmente a referência padrão, né, que seria uma APA, alguma coisa assim, mas a gente geralmente escreve muita coisa com a nossa referência da ABNT, né? Então a gente pode procurar, por exemplo, no Zotero, procurar no Google Zotero CSL, vai aparecer o repositório de estilos do Zotero. E aí aqui tem diversos, tá? Eu vou procurar um aqui da ABNT. Vou pegar um mais recente aqui, tá pro final, que Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vai baixar ele aqui. Eu tô salvando ele no mesmo, na mesma pasta onde vai estar o meu arquivo quarto, tá? Então, um nome menor aqui, ABNT. Vamos salvar um aqui, uma revista, por exemplo, PLOS Biology. Deixa eu dar PLOS aqui. Ele já vem com o nomezinho curto, vamos deixar. E aí aqui agora no nosso documento a gente pode informar para ele qual é o tipo de referência que a gente quer. Então vamos dizer que a gente queira usar da ABNT, eu só informo que é bnt.csl. E aqui vocês vão ver que o nosso arquivo está aqui na mesma pasta do nosso arquivo.quarto, tá? .qmd. E a gente vai mandar ele gerar de novo o nosso HTML. E aí aqui agora a nossa citação ela está atualizada para o padrão da ABNT, tá? Beleza? E aí se a gente quiser usar, por exemplo, aquele da PLOS, PLOS, acho que a PLOS usa aquele padrão de número, né? Ao invés dos nomes dos autores, vamos ver se é isso mesmo. Vou renderizar aqui agora. E aí, tá vendo? Ele já mudou lá a nossa referência, tá? No texto. Tá como numeração. E aqui já aparece também numerado. O padrão da revista, digamos assim. Né? Então vamos deixar essa daí para ficar uma referência diferente, tá? E aí vocês estão vendo aqui que da hora que ele fez o carregamento dos pacotes aqui, tá? Ele mostrou aqui as mensagens de carregamento de pacote e isso pode às vezes tomar muito espaço no nosso arquivo. A gente pode controlar então esses trechos de código, tá? Então, a gente controla com algumas flags de controle. Então para inserir uma flag a gente insere hashtag e a barrinha vertical. E aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, messages false para ele não mostrar, né, as mensagens de carregamento dos pacotes, tá? Ele vai mostrar no console, mas ele não vai inserir no documento, digamos assim, tá? Então quando a gente renderiza isso aqui novamente, a gente vai ver que ele vai manter, né, o código aqui, ele vai executar do mesmo jeito, mas ele não vai mostrar aquelas mensagens do carregamento, tá? Então vamos começar então a fazer algumas coisas aqui com esse dataset, tá? Vamos dizer que eu queira incluir aqui, quem sabe, uma imagem, né, das espécies que eu estou trabalhando aqui. Esse dataset é bem famoso. Se a gente colocar aqui, por exemplo, Iris, Setosa virgínica e versicolor, procurar por imagens aqui, o que você acha? Essa imagem legal aqui que tem todas. Então, bora copiar aqui a imagem, né? Vamos salvar. Estou salvando também dentro da minha pasta, tá? Então, meus arquivos, e eu vou salvar também vou copiar o endereço da imagem aqui, copy image address. Porque eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar aqui. Então aqui agora eu quero inserir essa imagem para mostrar para o leitor aqui quais são as espécies que a gente está trabalhando. Então eu clico aqui simplesmente no íconezinho da figura aqui, clico em browse, vou procurar lá a minha imagem, achei. Quero ela alinhada, centralizada. E no caption aqui, a gente pode colocar aqui espécies do gênero Iris. E aqui a gente pode colocar nossa fonte, por exemplo. Fonte. E eu vou mostrar para vocês a edição, na verdade. Né? A gente pode colocar, por exemplo, o link aqui para a imagem, tá? Da imagem que a gente pegou. Deixa eu apagar esse fonte aqui. Eu vou mostrar para vocês como ele insere a imagem, como ele insere o caption aqui, né? Então, como eu falei, né, para a gente ver aqui como é que ele configura, digamos assim, inseriu isso aqui do ponto de vista do código do Markdown, a gente clica aqui em Source, vai estar aqui, né, como é que ele insere a figura no Markdown, tá vendo? Aqui. E aí aqui a gente pode colocar aqui, por exemplo, complementar aqui, perdão, complementar aqui com o nome do site, por exemplo, datascience.com.
Vou colocar aqui, por exemplo, root p espaço barra todos science. E quando a gente voltar aqui para o nosso visual, tá? Teoricamente era para estar um link ali, mas eu acho que ele não aceita o link dentro da caption. A gente vai para o visual, ele tira o link, tá? Mas pelo menos fica aqui o registro da referência. Como a gente tá, se a gente renderizar aqui agora, a gente colocou um link, né, na hora de inserir a imagem, então a imagem vai aparecer aqui clicável, tá? Um link direto já mesmo para o link da imagem que a gente baixou. Então a gente pode inserir imagem. E aí agora vamos de fato meter a mão, digamos, nas análises, né? Então vamos fazer uma coisa que é básica, que sempre faz em qualquer tipo de análise, que são as descritivas, por exemplo. Então vamos fazer uma análise descritiva aqui desse conjuntinho de dados que a gente tem, tá? Então lembrando que a gente tem 4 variáveis e 3 espécies, né? Então vamos pedir as descritivas agrupadas aí, tá? Então eu vou chamar aqui de dataset, dados aires. Quero agrupar eles aqui pelas espécies, tá? Eu vou usar uma função do rstatics, que é getSummaryStats. E aí eu quero dar comprimento de sépala, que é a minha primeira variável, até largura pétala. E o tipo da minha estatística que eu quero. Vamos pedir basicão aqui. Eu vou pedir full. Ele vai calcular todas aqui basicamente. Então, vou colocar aqui o full, mas eu vou pedir para ele mostrar somente. A gente vai passar um vetorzinho. Eu quero somente a média, desvio, mínimo e o máximo, tá? E se a gente rodar isso aqui, eu tô colocando species porque eu tô com outro na cabeça, espécies. Eu lembrei que é traduzido em português. Então, quando a gente roda isso aqui, a gente tem então aqui nossas estatísticas descritivas, tá? Por espécie e por variável. A gente tem o N, né? O número de observações, média, desvio padrão, mínimo e máximo, beleza? Então é um dataset balanceado, né? Tem 50 observações aí por espécie, né? Tem uma espécie com desbalanço. Então. E a gente pode apresentar isso daqui, então, no formato de uma tabelinha. Tá? A gente pode criar tabelas em Markdown, tá? Você vai vir aqui, por exemplo, table, não sei o que eu quero inserir. Table. Vou colocar aqui, então, eu tenho aqui uma, duas, vou fazer só para vocês verem aqui. 2, 3, 6, 7 colunas. Vou colocar 2 linhas só aqui para mostrar só, por exemplo. Então, se eu quisesse fazer isso aqui, né? Trabalho de besta na mão, por exemplo, espécies. Vou colocar aqui, por exemplo, variável. N. Média. Do padrão. Mínimo. Máximo. E vamos só. Olha a copiada aqui. Sepala. 50 observações. A minha média foi 5.01. Mas aqui vocês estão vendo que eu estou fazendo literalmente trabalho de. Né? OSD, perdão. Sim. OSD. Então, vou mostrar para vocês aqui quando a gente renderiza isso daqui. Ele fica. Mas isso aqui seria fazer uma tabela, digamos, em Markdown seco, tá? Para vocês terem uma ideia. Então fica uma tabelinha, né? Pré-configurada, bonitinha e tal. Mas isso aqui dá muito trabalho de fazer na mão, né? Não tem necessidade de fazer na mão, já que a gente tem aqui o conjuntivo de dados com a
a tabela. Eu vou voltar no source para apagar a tabela toda. Então, se vocês forem ver o código, né? Esse aqui é a trabalheira que dá para fazer na mão. A tabela em Markdown, tá? Mas a gente vai usar o código para fazer isso. Então, voltando cá para o nosso script. Então, já estou aqui com eu tenho o meu conjunto de dados que eu calculei com as minhas estatísticas descritivas, né? E aí eu posso fazer o seguinte aqui agora. Posso utilizar aqui, posso agrupar meus dados aqui, group by espécies, novamente. Eu posso já então o comando GT, que é um pacotinho para poder criar tabelas mais bonitinhas. Quando a gente faz isso, já tem uma tabela configuradinha aqui, bem mais bonitinha, mais simples também. Então, tem aqui variável, e aqui ele separa aqui em cada um grupo aqui, né? Aqui da espécie setosa, aqui da espécie versicolor, aqui da espécie virgínica. E aí eu tenho aqui então. E aqui a gente consegue aplicar, por exemplo, configurar essa tabela toda, tá? Depois vocês podem ir lá também procurar a referência do pacote GT lá e vocês vão ver lá os tutoriais e como é que vocês conseguem configurar essa tabela. Tem um pacote aqui que eu baixei que é o ESPN Scraper. Um pacote bem legal que tem alguns temas embutidos aqui para o GT. Deixa eu ver se eu vou lembrar de cabeça. ESPN Scrapers, Get, tem um ESPN. Tem. Aqui GT tinha ESPN, por exemplo. Eu posso apagar aqui esse. Eu vou deixar aqui para lembrar de que pacote foi. E aí ele já aplica para mim aqui também um temazinho na tabela. Então aqui, vocês estão vendo que, deixa eu renderizar aqui novamente. Ele está mostrando para mim tanto o código, né, que a gente usou para criar a tabela, quanto o tá de novo um pau no código. Estou tentando entender o que é o problema dele. Ah, ok. A gente carregou, sei lá. Então ele está mostrando o código e está mostrando também o resultado, né? O que veio daquele código. Então a gente já fez a tabelinha bonitinha aqui. Mas digamos que eu não queira incluir no meu relatório esse trecho de código aqui. Eu só quero mostrar o resultado, tá? Então novamente eu posso vir aqui com as flags de controle. A gente pode usar essa daqui, que é chamada echo. Colocar como false. Aonde ele vai omitir então o código que foi usado para fazer essa tabela e ele vai imprimir somente o resultado, tá? Então aqui está agora o nosso arquivo. Parte descritivas aqui ele omite o código. Ele mostra só os resultados, tá? A gente pode gerar também, então, gráficos, né? Aqui nessa sequência aqui. Então vamos gerar aqui alguns gráficos aqui para gente. Vamos dar uma explorada na distribuição aqui dos dados desse dataset, tá? A gente tem aqui dados iris. Vou agrupar aqui group by espécies. A gente nem precisa agrupar, na verdade. Só plotar aqui os dados, né? Então, vou botar aqui no meu eixo X eu quero as minhas espécies, né? Minhas variáveis categóricas. No eixo Y, vou colocar aqui então uma variável aqui, comprimento sepala, por exemplo. E aí vamos pedir para ele colorir também os box plots pelas espécies. E agora a gente vai adicionar, por exemplo, um box plot. A gente pode colocar um temazinho aqui. Olha aqui. No, como que deu uma aqui. O tema do ggplot aqui. Vou colocar então outro tema aqui, talvez. Classic.
E a gente tem aqui então o nosso boxplot, tá? Vamos renderizar aqui para vocês verem. Fica lá no documento. Então tá aqui o código, né, novamente, para gerar o gráfico. E a gente pode ver então como é que se comporta, né? A distribuição aqui. A gente pode fazer isso já, sei lá, se a gente quisesse, a gente poderia fazer para as 4 variáveis, né, de uma vez só. Deixa eu mostrar isso para vocês como a gente pode fazer isso, então. Teria que mudar aqui, por exemplo, um pouquinho o nosso conjunto de dados, tá? Então, vocês virem aqui como é que tá esse conjunto, a gente tem aqui em cada coluna, né, uma, uma variável, tá? Então, a gente vai transformar todas as variáveis aqui em uma única coluna, tá? Vamos usar um pivot longer, names from, names to, na verdade. Variável, values to, valor. E aí a gente vai passar quais as colunas que a gente quer. Comprimento de sépala até largura. Pétala. E aí, quando a gente faz isso, o que acontece? Eu tenho aqui, eu mudo, né, a configuração da meu conjunto de dados. Então eu tinha 5 colunas, tá? Agora eu tenho 3 colunas, sendo que uma coluna de espécies, uma coluna de variável com todas as variáveis e uma coluna de valores aqui. E para que isso? Para que a gente possa fazer isso aqui agora. Aqui na minha coluna de Y, então eu vou colocar aqui o valor, que é a nova coluna que eu criei. A gente está pedindo boxplot, a gente pode usar, por exemplo, o facet wrap e colocar para ele fazer em função da nossa variável. E aí a gente consegue fazer boxplot de Avel. Consegue fazer o boxplot de todas as variáveis ao mesmo tempo para as várias espécies. Beleza? E aí a gente pode, aqui vocês estão vendo que o eixo tá fixo, né? Então fica, às vezes não dá para ver tanta diferença entre as variáveis. A gente pode colocar isso aqui, scales e y, por exemplo. E aí a gente libera o eixo y para ser independente para cada variável, digamos assim, né? Vocês vão ver que a escala aqui vai mudar e fica melhor para visualizar as diferenças aqui para cada variável. Beleza? Quando a gente renderizar isso aqui, vai estar lá no nosso documento. Tá lá bonitinho o nosso gráfico. Também a gente, se quiser, a gente pode então omitir também aqui, né? Pode. E aí, um negócio que eu vou mostrar para vocês aqui para finalizar, que é legal, que é o que a gente chama de cross-reference. Deixa eu gerar um pedaço de texto avulso aqui para a gente utilizar. Dizer que eu tenha escrito ali um bocado de coisa aqui nas minhas análises e tal. Vou colocar aqui depois das descritivas, vou colocar antes, na verdade. Né? Antes das descritivas, depois das descritivas, vou escrever mais um pedaço, tá? E aí depois do gráfico também escrever mais um pedaço de texto. E aí a gente pode então, né, fazer referências as nossas imagens geradas aqui, né, as imagens e as tabelas, tá? Então vamos dizer que eu queira referenciar essa tabela aqui que a gente está criando, tá? Então a gente vai dar um label para ela. E aí para isso a gente usa o prefixo TBL para poder referenciar, tá? Para separar isso que é a tabela. Posso botar aqui table descritivas. Pode dar table caption. Vamos ver se é isso. Caption. Seria uma legenda para tabela, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso gráfico aqui, né? Então a gente vai dar um label. Para a imagem a gente usa o prefixo fig. Tá? Um fig box plots.
Pode dar um caption também. Ela tá bugando aqui. Fake cap. Splat. Distribuição. Que seria isso aqui. Perdão. Tá? Então aqui a gente tem agora um label para nossa, um identificador, né, para nossa imagem e um identificador para nossa tabela. E aí, como a gente fez, por exemplo, para a citação, a gente pode inserir aqui, por exemplo, aqui, bota aqui ver tabela 1 e a gente pode colocar aqui então é o símbolo de arroba. A gente coloca aqui como label, né? Pode vir aqui inserir cross reference, tá vendo? Ele vai mostrar para a gente aqui quais são as referências que ele tem. Então, a gente tem a referência da tabela, que é o que a gente quer inserir, a gente tem a referência da figura também, então a gente pode inserir aqui, por exemplo, tabela 1, aí vamos dizer que cá embaixo a gente quer referenciar também aqui, por exemplo, a figura, né? Então a gente pode colocar aqui agora, fig, plot, salva, colocar aqui embaixo novamente a tabela, por exemplo, table descritivos. A gente renderizar, ele vai gerar, né, links dentro do texto ali, que vão nos levar diretamente para a tabela ou para o figura, né, de acordo com ele criou aqui tabela 1, figura 1. Então, se eu clicar aqui no link, ele me leva para a figura. Vou clicar na tabela aqui, ele me leva para a tabela. Aqui embaixo também a gente voltou, pode voltar para a tabela. Então é legal essa possibilidade, né, de fazer esses cross-reference dentro do próprio documento. Tá? E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é como a gente pode gerar também documento em PDF a partir desse mesmo arquivo, tá? A única coisa que a gente vai mudar aqui é essa tag aqui de format, tá? Aqui a gente está configurando só para HTML, beleza? Então, a gente vai aqui dar um tab aqui, dá um enter, para baixar de linha, dá um tab. Depois o HTML a gente insere 2 pontos, coloca default, para ele gerar um HTML padrão. E aqui depois a gente pode colocar PDF também, default. Ele gerar o padrão, tá? Vai salvar. E aí vocês vão ver aqui agora que aparece uma setinha aqui para baixo do render, e aí eu tenho duas opções de renderização, em HTML e em PDF. Então a gente vai clicar aqui para renderizar o PDF. O PDF às vezes é meio bugado, a depender da complexidade do arquivo, tá? Se for um arquivo como esse aqui, que é super simples, sem nada de muitas configurações, ele vai renderizar legal, mas para uma coisa muito específica, com formatação de textos ou de aspectos de texto assim, muito específico, às vezes você precisa de uma configuração mais detalhada para o PDF. Mas para um arquivo simples, é isso aqui. Ele gera aqui o PDF também. E ele mantém no PDF também os cross-references, que é legal. E ele mantém também a tabela, a configuração da tabela vem bonitinha também. E a qualidade das imagens e as referências lá no final também. Ele insere, tá? E aí se a gente for ver aqui agora e pedir para ele gerar o HTML, né? Então a gente pode gerar os dois formatos ao mesmo tempo, a gente gera o PDF. E aí quando a gente gerar o HTML de novo, vocês vão ver uma mudança aqui no HTML. Que aparece aqui, né, na coluna do lado aqui, outros formatos. Então, a pessoa com quem vocês compartilharem isso aqui, tá? Ela já vai poder baixar aqui automaticamente, se ela quiser, o PDF do arquivo, tá? E aqui tá o nosso HTML também, todo bonitinho. Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. O quarto também, só para vocês ficarem sabendo. Pode gerar sites, slides, tudo a partir também desse mesmo, vamos, padrão de arquivo, né, que é do quarto Markdown. Mas aí fica para vocês darem uma explorada lá no site do quarto, tá? Para aprenderem mais um pouquinho. Mas basicamente é isso. Então aqui a gente dispensa, né, a necessidade de estar fazendo o nosso fluxo de análise no R e estar copiando os resultados, por exemplo, com um arquivo do Word e fazendo apresentando os relatórios para alguém, né? A gente pode gerar tudo num arquivo só e aí, tendo uma mudança, é muito mais fácil vir aqui no RStudio, alterar o arquivo, rodar análises novas, complementar o relatório e só mandar renderizar aqui e gerar tudo de novo, que o seu trabalho já vai estar feito ali, né? Você não vai precisar depois estar colando, copiando de novo em outro artigo
arquivo e mudando as configurações, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.